When things are right, you just know there is something in your eyes that brings me home. 'Cause when there's love, you don't let go. So as long as you're with me, you're not alone, you'll never be. I wanna tell you what I feel and really mean it. I wanna shout it from the rooftop to the sky. 'Cause if you ever need a friend, you know I'll be it. From tonight until we see the end of time, I'll cross my heart and hope to die with. Always and forever I'll be by your side. When days are dark and stars don't line, we're always and forever till the end of time. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou João Paulo, sou sonoplasta da Igreja Arautos de Cristo e apresento o podcast #Arautos. Hoje eu estou com um convidado mais que incrível, mais que maravilhoso. É um homem de grande fé, uma pessoa que dá orgulho de fazer parte da diaconia da Igreja Arautos de Cristo conosco. É o nosso querido diácono irmão Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, obrigado. Que ótimo. Lucas, falando um pouquinho do seu início na vida cristã, me fala um pouco sobre o seu testemunho de vida. Bom, para começar, eu já nasci em lar cristão. Que bom. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Fui criado na igreja tradicional muitos anos. Sim. E lá eu aprendi a palavra, a seguir e participar das reuniões. Certo. E eu fiquei na tradicional há muitos anos, na qual eu participava do da igreja, participava também do conjunto coral da igreja, conjunto dos homens, e a minha vida inteira foi na igreja tradicional. Sim. Mas eu me sentia bem. Sim, sim. Só que daí eu via que tinha alguma coisa que me deixava fechado por causa da minha opção. Sim, entendi. A questão da sexualidade, né? Então, na igreja tradicional, você tinha um pouco de dificuldade de entrosamento por conta disso? Às vezes. Sim. Porque quando alguém percebia, descobria que eu era, assim, diferente, como se dizem, Sim. se afastavam. E eu ficava chateado, porque eram pessoas que a gente gostava, como cristão. E se afastavam, não conversavam, ficava jogando palavrinhas com indiretas, entendeu? Sim. E aí eu fiquei meio chateado com isso. Sim, sim. Principalmente quando eu era presidente do grupo de jovens da igreja. Mas nunca ninguém me deixou fora dos cargos, Sim, entendeu? sim. Fui organista da igreja por um bom tempo, muitos anos. Também participava do louvor da igreja. E aí foi a minha vida. Meus pais sempre ensinaram que eu tinha que estar na igreja, mesmo não querendo, desde pequeno. Meu pai pegava eu, falava para minha mãe, arruma as crianças, que era eu e minha irmã, arruma as crianças que eu vou levá-los para a igreja. Sim. Eu dizia, não, hoje eu não quero. Não, tem que ir. E eu ia. Uma coisa mais ferrenha. Entendi. Porque meu pai era muito rigoroso nas coisas, certo, entendeu? E eu fui. E aceitei a palavra com 12 anos, com 13 me batizei. Sim. E segui a minha vida, entendeu? Sim. Até que
conheci as meninas, comecei a namorar, mas eram assim as coisas que antigamente a gente tinha que mostrar que queria ter alguém para saber que a gente gostava daquela pessoa, entendeu? Para ter um relacionamento entre um homem e mulher. Sim, sim. É a construção de uma família, né? Isso. Era algo que antigamente as pessoas cobravam bastante assim uns dos outros, né? Mas hoje em dia é um pensamento que tem mudado, né? E você chegou a ter esse relacionamento heterossexual, né? Sim. Entendi. Eu tive esse relacionamento, tanto é que eu fiquei 5 anos noivo com uma mulher, uma menina da igreja, uma moça. Era legal o relacionamento, era muito querido pela família dela. Maravilha. E só que não deu certo. Sim. Daí nós terminamos, daí eu tive outros e outros e outros, porque naquela época eu era muito namorador. Ah, sim. Entendeu? Então eu nunca demorava para uma namorada. E a casa do meu pai, se ele tivesse vivo, ele até confirmaria. Todo final de semana, sábado, domingo, feriado, era cheio de colegas, sim. amigos, amigas, entendeu? Sim, sim. Aí a minha mãe dizia assim, hoje não vai vir ninguém aqui não, né? Eu falei, mãe, não sei, é imprevisível, né? A gente nunca sabe. É verdade. Daí, de repente, à tarde, final da tarde, começava a chegar, ficar reunido, conversávamos, trocávamos ideias. Meu pai participava também, gostava muito. Aproveitava também, falava da palavra para aquelas pessoas que não conheciam. Sim. Era algo parecido com uma célula, né? O que você fazia nesse período. Aí era assim, entendeu? Então eu sempre fui criado que tem que ser um homem de verdade, não pode correr risco de errar. Minha mãe sempre falava, eu quero ter neto, você precisa casar. Quando eu disse que ia casar, tive minha primeira esposa, casei. Ela ficou meio chateada porque ia embora de casa. Sim, sim. Aí eu casei, tive uma filha. Minha ex-esposa era muito ciumenta, principalmente depois que a minha filha nasceu. Sim. Aí eu deixei de lado aquele negócio de vida paralela. Não, que ótimo. Porque eu coloquei na cabeça que eu queria provar para mim que eu não era aquilo, mas não é. Aí teve uma recaída. Sim. Aí teve um amigo meu que a gente é muito amigo até hoje, um dos melhores amigos. Minha mãe foi para a igreja e ele veio em casa. Sim. E ela também foi, que nós morávamos no mesmo quintal do meu pai, na casa do fundo. Aí ela chegou, de repente, e a casa era inverno, aquele inverno bravo de antigamente. Sim. Casa toda fechada, a sala. Aí ela bateu na porta, abre aí, abre aí. Aí eu falei, espera aí, mas eu não estava fazendo nada, eu estava tomando banho e o meu amigo estava na sala. Sim. Vendo televisão. Vocês estavam juntos sozinhos em casa e aí, no caso, você atendeu a porta após sair do banho? Isso. Tá. Aí ela falou, o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Que negócio é esse? Eu falei, nada, eu estava no banho, estava acabando de me enxugar para poder abrir a porta. Daí deu aquela confusão toda, ele ficou bravo, falou para ela que não tinha nada, que a gente não estava fazendo nada. Daí foi quando foi regredindo as coisas. Aí eu fiquei chateado com isso, porque não era o que ela estava pensando. Era coisa da cabeça dela.
Daí passou algum tempo, eu comecei a me regredir, a voltar ao que eu estava sentindo por outra pessoa diferente. Sim. Daí nós separamos e eu me assumi por pouco tempo. Depois de 50 e poucos anos, me assumi, conversei com a minha família, não assim diretamente, indireta, que perceberam. Ah, sim. E daí perguntou a minha filha, minha irmã, perguntando quem que era a pessoa que estava comigo, por que estava comigo, por que eu ia na casa dele, ficar lá do sábado para domingo. E eu dizia que eu estava com ele, visitando ele. Sim. Mas ninguém visita uma pessoa e vem no outro dia depois do almoço. Tem razão. Aí ficou. Daí até hoje não aceitam. Há um certo preconceito nisso. Diz que eu menti, que eu achei que o que aconteceu comigo foi tudo em cima de uma mentira, mas não foi mentira. Não, com certeza não. Entendeu? Porque eu sempre respeitei meus pais. Tanto é que depois, no final da vida deles, eu comentei com eles. Minha mãe não aceitava muito, Sim. mas no final ela aceitou. Ah, entendi. Ela ficou assim, mas depois ela não falou nada, tanto é que ela falou, meu filho, vocês não andam abraçados na rua não, né? Ah, sim. Ainda houve uma preocupação, né, com a questão racial, né, que infelizmente, né, eu acredito que naquele tempo era muito mais complicado lidar com isso. Sim. Né? Aí eu falei para ela que não, que a gente anda na rua normal, como duas pessoas normais. Aí ela falou, e os vizinhos te tratam bem, tratam vocês bem? Eu falei, com certeza. Tanto é que os vizinhos têm respeito por nós, na onde nos vê, nos cumprimenta, fala bem com a gente. E eu dou graças a Deus, né, que encontrei uma pessoa legal, Sim. que eu amo. Sim. E eu não tenho receio de nada, entendeu? Antes eu tinha. Sim. De me declarar, de falar que eu sou isso, sou aquilo. Porque se você falar para a pessoa hoje, tem muitas pessoas ainda que têm a mente fechada. Sim, imagino. Para essas coisas. Se você fala que está com uma pessoa, essa pessoa é do mesmo sexo, é homem ou é mulher, acha que está errado. Que o mundo não evoluiu. Entendeu? Sim, entendi. Mas é muito bacana, sabe? Da forma que você me fala, eu fico muito, muito feliz. Eu fico lisonjeado de saber que ao longo de tanto tempo você viveu sem se assumir e agora você aceita isso com uma naturalidade, que você consegue viver tranquilamente com seu esposo, sem aquela questão de colocar em mente que vai haver um preconceito, isso vai atrapalhar suas relações, né? Isso é muito, muito bacana, de verdade. Como você falou, preconceito sempre vai existir. Vai sempre existir. Desde que o mundo é mundo, vai existir. Sim. Porque na Bíblia, já lá atrás, já tinha, né? Já tinha, mas era tudo abafado, tudo quietinho. Velado, Ninguém sabia. Mas isso daí já vem de muitos anos, né? Sim, sim. Mas eu não tenho medo, não tenho problema de chegar e falar, alguém perguntar e falar, você está casado com um homem? É isso mesmo? Eu falei, sou. Tanto é que nós casamos, já tem 2 anos, que nós casamos no civil, e 10 anos juntos. Nossa, 10 anos. E ele é uma bênção na minha vida, ele sempre está me apoiando em tudo, como eu também.
nós nunca brigamos. Sempre que tem alguma coisa errada, a gente senta, conversa e chega num acordo. É muito bom. Quando há o diálogo, a conversa, né? E assim, conhecimento, né? A sensatez de cada um. Sim. Ele me acompanha na igreja quando ele pode. Não forço, entendeu? Porque você forçar uma pessoa a ir na igreja não é certo. Não, de jeito nenhum. Então você tem que ver o dia que a pessoa está tranquila, que possa ir. Eu falo, olha, na igreja vai ter tal programação. Você quer ir? Vai ser tal hora, tal dia. As datas festivas, né? Isso. Aí eu deixo. Daí na semana, às vezes ele fala, eu vou com você, às vezes ele deixa eu ir primeiro, depois ele ir. Quando acontece dele ir, eu estou na igreja, ele chega, senta do meu lado, acompanha. Ele tem amizade com as pessoas lá também. Maravilha. Melhor ainda. Eu fico muito contente porque as pessoas também gostam dele, amam ele. E ele sempre, em qualquer lugar que ele esteja, ou na igreja evangélica ou em outra, ele sempre é bem-vindo em tudo. As pessoas gostam muito dele. Muito bom. Que Eu maravilha. estou muito satisfeito em estar com ele. Eu peço para Deus que Deus conceda isso até o final da minha vida. Em nome do Senhor. Que maravilha. Diácono, eu quero fazer uma outra pergunta também. Aproveitando que você falou um pouco da questão de sua sexualidade, em que momento você encontrou na igreja inclusiva o acolhimento? Um acolhimento que talvez você não encontrou na tradicional. Bom, no momento que eu estava afastado da tradicional, Sim. que eu, na verdade, eu andei por várias igrejas tradicionais. E eu queria uma igreja que eu me sentisse bem. Não que eu não fosse acolhido pela igreja tradicional, mas onde eu podia me expressar do jeito que eu sou, sem preconceito, sem olhares indiscretos, Sim. sem ninguém ficar cutucando, ó, chegou, olha o jeito dele, olha como ele se veste, ó, isso é aquilo. Daí foi quando o meu esposo falou para mim assim, nego, procura uma igreja, vai para a igreja. Ele sempre me apoiou aí a igreja, nunca me proibiu a nada. E disse que eu teria que ir para a igreja. Eu falei, quando for a hora certa, eu acho uma igreja que eu me adapte e goste. Porque você tem que se adaptar e gostar das pessoas que estão lá também. Também, isso. E ser acolhido. Daí nós conversando um final de semana, aí ele falou assim, tem a Débora, que nós conhecemos muito, ela é muito amiga nossa. Mas, aliás, um beijo, Débora, que você esteja bem, se você nos ouvir, estou com saudades. Glória a Deus. E aí ele falou assim, liga para ela, manda mensagem, pode ser que ela esteja em uma outra igreja, isso, aquilo. Aí ela frequentou a Redenção? a Igreja Redenção, Sim. no qual eu estava na Redenção, que era uma igreja inclusiva, Sim. pelo pastor Ediel. Sim. Lá eu procurei, me adaptei, conheci pessoas novas, pessoas que eram do mesmo meio nosso. Daí acabou tendo alguma coisa que teve que mudar de local a igreja. Daí ficou meio longe para eu ir. Aí eu fiquei sem igreja nenhuma. Entendi. Foi quando eu volto a dizer, ele falou, vai procurar uma igreja. Foi quando ele sugeriu eu falar com a Débora. Ah, sim. Daí peguei o celular, perguntei para ela que igreja que ela estava.
Aí ela falou assim, eu estou numa igreja assim, assado, em Carapicuíba, e era a Igreja Redenção, Era Redenção. que antes eu não ia, Sim. que eu não conhecia. Aí ela falou, inclusive, sábado, domingo que vem, vai ser um prazer te receber lá, que o nosso pastor está fazendo aniversário, que era o pastor Eliel. Sim. Aí eu falei, tá bom, como que a gente se encontra? A gente se encontra em tal lugar, assim, na estação de Carapicuíba, é próximo da estação, tal hora eu te espero. Daí eu falei, tá bom, eu vou pensar. Daí pensei, conversei com meu esposo, ele falou assim, legal, você não quer ir, você está pensando aí? Eu falei, vou ver. Daí quando foi na sexta-feira eu mandei mensagem para ela, falei assim, paz, amada, eu estou bem, você está bem, eu vou, domingo, vou aceitar seu convite, eu vou visitar a sua igreja. Daí fui bem recebido lá. Que bênção. Entendeu? Inclusive o nosso bispo, o Leandro, que estava lá também, era da Igreja Redenção. Fez parte da Redenção, sim. Isso. Também me recebeu bem, me cumprimentou, ela me apresentou para algumas pessoas. E era aniversário do pastor Eliel. Aí depois eu comecei a ir nos cultos da semana. Na semana, de vez em quando eu ia. Aí eu ia nos domingos, todos os domingos, e frequentei. Daí eu volto a dizer, foi quando a igreja mudou de local, que eu fiquei sem ir à igreja. Daí então eu descobri a Igreja Arautos de Cristo. Sim, sim. Aí, pela minha surpresa, era o bispo que é o líder da igreja, o bispo da igreja, o bispo Leandro. Daí falei com ele que eu ia visitar a igreja. Ele falou, bem, é uma honra, é um prazer tê-lo cá na igreja. E eu fui, a qual sou membro da igreja até agora, graças a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou bem na igreja e a gente acompanha os trabalhos da igreja, procura ajudar no que é possível, nas minhas condições. E eu não tenho que reclamar dos irmãos, entendeu? Eu sei que Deus está presente na minha vida e Deus é comigo sempre. Comigo, com meu esposo. E a gente dá graças a Deus por eu estar lá e me sentindo bem. Glória a Deus, irmão. Que bom, que lindo esse seu testemunho. Perdão. Outra coisa que eu gostaria de... Ixi, a voz não vai ajudar. É que faz uns dias que eu tô com a garganta um pouquinho ruim, e aí vira e mexe eu sinto essa rouquidão. Jesus amado. E Lucas, uma outra pergunta. Eu gostaria de saber se na Igreja Arautos você percebe alguma diferença entre algum outro ministério que você já participou. Sempre há, né? Sempre existe. Sempre existe uma diferença na qual você, pelo tratamento, pela acomodação, na tradicional as pessoas te olham, como eu já falei anteriormente, as pessoas te olham de outro modo, com modo de estar desprezando, porque você é uma pessoa diferente deles. Sim, sim. Então, isso daí prejudica muito, porque de repente uma pessoa gay quer ir numa igreja tradicional, não é que ela quer, ela vê a placa lá da igreja, ela entra. E ela sendo uma pessoa diferente dos outros, ela é mal vista, Sim. com outros olhares. Aí fica cutucando, olha lá, não sei o quê, entendeu?
Então, eu acredito que no meio cristão, obrigado, no meio cristão não pode existir isso. São coisas que não batem Porque com o princípio de Deus, né? se aquela pessoa Amar o próximo. entrou na igreja para ouvir a palavra, ela está precisando de alguma coisa, algo para a sua vida. Correto. E essa pessoa, qual entrou procurando isso, ela vê outro tipo de manifestação, deixa de chegar e fazer o que ela queria. De repente, Deus está tocando o coração dela de chegar e aceitar Cristo. Sim. E por causa desses tipos de ações, de maneira que as pessoas olham, a pessoa não se manifesta. Sim. E por acaso, ela até sai antes, para que ninguém a conheça, ninguém converse, entendeu? Mas isso daí é chato. Já na Arautos, não. Na Arautos as pessoas chegam, bem recebidas, cumprimentam. Braços abertos. E Arautos não é uma igreja só para gay. Ela é aberta a toda a família, de pessoas héteros ou não. Sim, sim. Então isso é um diferencial da Arautos. É o que o bispo sempre fala nas suas gravações. Nós somos uma igreja livre, aberta para todas as classes. Então, está mais do que certo. E mais do que claro isso. Eu dou graças a Deus por a Arautos estar firme e crescendo em nome de Jesus. Sim, sim. Continuamos com outros projetos também, né? Sim. Fora a história assim, da igreja, que tem esse propósito de juntar todos. É muito bacana a gente viver num local onde todos nós somos acolhidos, né? O bispo, a pastora e as lideranças delas também olham para a gente com um olhar diferenciado, né? É muito bom. A gente se sente realmente acolhido. Isso com certeza. Falando ainda dos cargos, recentemente você foi consagrado a diácono, né? Foi muito legal, eu participei inclusive do dia. E como você recebeu esse cargo? Você recebeu de uma maneira interessante, bacana? Como ficou o seu coração ao receber esse propósito? Fiquei muito contente, muito feliz e recebi com bênção em minha vida. Porque eu não esperava que eu ia ser um diácono da igreja, entendeu? Porque a gente está à disposição da igreja, entendeu? A gente ajuda no que a gente precisa, no que a igreja precisa. E eu sempre fui assim, desde o início, como eu me entendi por evangélico, eu sempre ajudei na igreja no que eu podia, mas eu não esperava ser consagrado a diácono no momento. E eu agradeço a Deus por essa bênção que Ele me deu e eu procuro estar ajudando a igreja no que for necessário. Sim. Entendeu? É que até antes de entrar na Arautos, conhecendo o bispo Leandro na Redenção, sim, eu sempre disse para ele sabe até hoje, que eu não tenho ainda o dom da palavra, de chegar, colocar na frente, trazer a palavra. Sim, ministração, né? Ministração. Mas isso daí me dá um medo, entendeu? Eu sinto que ainda não estou preparado para isso. Porque na minha área é uma área totalmente diferente, a minha área de música. Sim. Entende? E eu não... Na verdade, eu não me vejo ali na frente trazendo a palavra, falando de Deus, entendeu?
Sim, eu consigo entender. Aí eu fico, quando me dá a oportunidade, agradeço para dar abertura aos cultos, eu fico naquela posição. Sim, Me dá paz, me dá tranquilidade para que eu possa trazer as palavras certas, sim, sim. porque é de muita responsabilidade. Sim. Uma liderança sempre deve É ser levada com muito, muita porque todo responsabilidade. mundo está de olho em você. Tem razão, tem toda razão. Em algumas conversas que eu já tive, conversas informais que eu tive com o bispo, ele chegou a comentar que você já teve alguns cargos de regência em outros ministérios, né? Sim, E você sempre fez parte da liderança. E eu, particularmente, eu vejo que você tem esses dons da palavra, né? Mas a gente sempre pensa que as coisas têm que acontecer no momento que Deus quer, que Deus prepara para nós. é. Isso é muito bom. Então, eu já fui regente de coral, já fui regente não, ajudei a formar quarteto de homens na igreja, já fui secretário do pastor da igreja na hora da assembleia, Sim, já tive alguns cargos na igreja tradicionais. Isso daí me ajudaram muito, me ajudaram a me desenvolver, porque às vezes a gente é meio fechado, mas eu procuro estar aberto para tudo, porque uma pessoa quando tem o ministério em mãos, ela tem que estar aberta a tudo, é verdade. porque tem uma hora que você vai ser pego de surpresa e você nunca sabe quando essa surpresa vem. Então, graças a Deus, eu estou me colocando e me preparando para isso, Sim. porque nunca a gente sabe qualquer hora, Não sabemos o momento. momento. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida do bispo, da pastora Ana, Sim. dos diáconos, da diaconisa Alessandra. E ali a gente é um corpo de Cristo. É onde a gente pode conversar tanto de vários assuntos, tanto da igreja como secular, entendeu? E quando a gente sai para passear também, é uma descontração, Sim. onde a gente fala de tudo, conversa de tudo e com respeito. Sim, sim. É como eu estava comentando, acham que a igreja tradicional, a igreja inclusiva, é onde é oba-oba. Não, de jeito nenhum. Não é. Lá se fala da palavra. Lá Deus fala conosco através da Bíblia, através das orações, do testemunho. Não é uma igreja que você chega e fala assim, hoje eu vou na igreja, eu vou ver aquele rapaz. Ou eu vou ver aquela moça, aquela mulher, e eu vou conversar com ela, vou namorar com ela. Não é isso. Tudo tem um tempo. Sim, sim. Deus sabe de tudo, Deus sabe do nosso pensamento. Sem dúvidas. A gente sabe que esses encontros eles acontecem, né? Sim. E pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? Mas lá na igreja a gente pensa que, como qualquer outro momento da vida também, deve haver um respeito ali entre um irmão, o outro, né? Mas são coisas que não se pode controlar. É. Então, eu quero dizer para as pessoas que pensam dessa maneira sobre a igreja inclusiva. Ela fala da palavra. Ela diz que todos os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. A palavra diz isso. Vinde a mim a todos. Então, nós recebemos qualquer pessoa, sem diferença. E são todos bem-vindos. Entendeu? Glória a Deus, sim, sim. E não é ali que você vai chegar, vai achar que a igreja é uma balada. Não é balada. Não. Ali se prega a palavra de Deus.
É uma coisa sincera, uma coisa de respeito. Porque se você não está ali na igreja, não fala da palavra, você só quer brincadeira ou outra coisa, ali então não é a palavra de Deus, ali é outra coisa, que não vem ao caso agora. Sim. Mas, graças a Deus, Arautos vai crescer em nome de Jesus, está crescendo, está vindo visitantes, tanto no culto aos domingos como às terças. Sim. E a gente tem que dar graças a Deus e acolhimento a essas pessoas. Não importa se ela está drogada, se ela está bêbada e alcoolizada ou fora dela. Ela tem que entrar e sentir acolhida, o amor daquela pessoa para com ela. É ali que ela vai falar, olha, eu fui na igreja tal, me aceitaram, me deram um abraço. E outra, não importa se a pessoa está mal vestida, ou está cheirosa, ou está sem tomar banho. A gente tem que chegar a abraçar. Se não for abraço, dá um aperto de mão. Sim, é verdade. Às vezes é uma coisa que essas pessoas que estão perdidas em si, a gente pode falar assim, elas esperam às vezes da família dela. E isso não acontece na família, né? E aí, na igreja, ela encontrando com esses sentimentos, né? Com esses carinhos e esse acolhimento, a pessoa ela acaba entendendo que aquilo que ela está vivendo talvez não seja bom para ela. Sim. Né? E Deus vai dando discernimento, dando acolhimento para que essa pessoa ela siga o seu processo até encontrar ali sua salvação. Né? É isso, irmão Lucas. Eu já vou finalizar esse primeiro encontro. Eu quero agradecer de verdade por você ter aceito. Obrigado, eu que agradeço, Lucas. A oportunidade. Eu fico muito feliz de coração. Mas antes de finalizar, você quer falar alguma coisa para o público, diretamente para a câmera? Dar algum testemunho, algo que possa, de repente, agregar na vida das pessoas que estão nos vendo? O que eu quero dizer é o seguinte: você que é LGBT, você que não tem Deus no coração, está procurando algum local para se aproximar de Deus, não deixe isso para depois. Venha conhecer a Igreja Arautos de Cristo, a qual pode te aceitar de coração. Nós aceitamos. É um local onde você será bem acolhido e você vai ver que lá se fala de Deus, se fala da palavra de Deus. Não é uma balada, e sim você vai ouvir a palavra para o seu coração, para seu fortalecimento durante a semana. Entendeu? Então, todos vão ser bem-vindos em nome de Jesus e vão ser aceitos, independente da sua opção sexual. Então, deixo essa palavra a todos vocês. Venham nos conhecer. Maravilha. Um abraço a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Maravilha, muito obrigado, irmão. Para vocês que estão assistindo esse programa, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que esse projeto ele possa continuar, a gente possa ter essas conversas e conhecer novas pessoas, assim alcançando vidas. Ok? Muito obrigado pela sua atenção.